Trono de Vidro, capítulo 1. Depois de um ano de escravidão nas minas de sal de Endover, Celaena Sardothien estava acostumada a ser conduzida a todos os lugares, em grilhões e com espadas apontadas para si. A maioria dos milhares de escravos de Endover era tratada da mesma forma. Mas meia dúzia de guardas adicionais sempre escoltava Celaena para dentro e para fora das minas. Isso era esperado pela assassina mais famosa de Adarlan. O que Celaena não esperava, porém, era um homem encapuzado, todo vestido de preto, ao seu lado, como havia naquele momento. Ele segurava-lhe o braço enquanto a conduzia pelo prédio reluzente, onde a maior parte dos oficiais e capatazes de Endover estava lotado. Eles seguiram por corredores, subiram lances de escadas e deram voltas e mais voltas até não haver mais a mínima chance de Celaena encontrar o caminho da saída. Pelo menos, essa era a intenção do seu acompanhante, pois Celaena percebeu que eles subiram e desceram a mesma escadaria dentro de poucos minutos. Ela também não deixou de notar que, apesar de o prédio ser de uma estrutura padronizada de corredores e escadarias, eles tinham zigue-zagueado entre os andares, como se Celaena fosse se perder assim, com tanta facilidade. Se o homem não estivesse se esforçando tanto, talvez ela tivesse se sentido insultada. Entraram em um corredor bem longo, silencioso, exceto pelo som dos passos. O homem que lhe segurava o braço era alto e forte, mas ela não conseguia ver as feições do rosto escondido sob o capuz. Outra tática para confundir e intimidá-la. As roupas negras também deveriam fazer parte dessa estratégia. Ele se virou na direção de Celaena e ela lhe lançou um sorriso. O homem olhou para frente de novo e apertou mais o braço da assassina. Celaena imaginou que deveria se sentir lisonjeada, mesmo sem saber o que estava acontecendo ou por que o homem ficara à sua espera na saída da mina. Depois de um dia inteiro extraindo sal grosso das entranhas da montanha, encontrá-lo parado lá fora, com os outros 6 guardas, não melhorou seu humor. Mas Celaena ficara mais alerta quando o homem se apresentou ao seu capataz como Chaol Westfall, o capitão da guarda real. E o céu, de súbito, ele pareceu desabar sobre sua cabeça. As montanhas foram empurradas na direção dela, e até a terra por um momento pareceu inchar na direção dos seus joelhos. Havia algum tempo que Celaena não sentia medo. Ela não se permitia sentir medo. Todas as manhãs, quando ela acordava, repetia as mesmas palavras. Eu não terei medo. E durante um ano, essas palavras significaram a diferença entre se partir e ceder, e evitaram que Celaena se despedaçasse na escuridão das minas. Mas ela não deixaria o capitão desconfiar de nada daquilo. Celaena examinou a mão enluvada que apertava o seu braço. O couro escuro era quase da mesma cor da sujeira que cobria-lhe a pele. Celaena ajustou a túnica rasgada e suja com a mão livre e prendeu um suspiro. Como ela entrava nas minas antes da aurora e saía depois do crepúsculo, quase nunca conseguia ver o sol. Por baixo de toda aquela sujeira, ela estava assustadoramente pálida. É verdade. Porém, um dia ela já foi atraente, até mesmo bela. Mas agora já não fazia mais diferença, não é? Eles chegaram em outro corredor e Celaena estudou a espada bem trabalhada do estranho. O punho dourado tinha o formato de uma águia de asas abertas, parecendo o olhar de Celaena. Percebendo o olhar de Celaena, a mão enluvada do homem desceu e repousou sobre a cabeça de ouro da águia, e a prisioneira sorriu novamente. Você está bem longe do Forte da Fenda, capitão, disse ela pigarreando. Você veio com o exército que eu escutei chegar mais cedo? Celaena tentou ver o que havia sob o capuz, mas não enxergou nada. Ela sentiu, porém, os olhos do homem sob o seu rosto, julgando-a, avaliando-a, testando a assassina. E Celaena encarou de volta. O capitão da guarda real seria um adversário interessante, talvez até digno de algum esforço da parte dela. O homem finalmente ergueu a mão da espada e as dobras da capa voltaram a esconder a lâmina. Quando o tecido se moveu, Celaena viu uma serpente alada bordada na túnica. Era o selo real. Qual é o seu interesse no exército de Adarlan? Replicou ele. Como era bom escutar uma voz como a dela.
calma e bem articulada, mesmo que fosse a voz de um brutamontes. Nenhum, respondeu Selena dando de ombros, e o capitão emitiu um pequeno rosnado de irritação. Seria bom ver o sangue dele derramar-se no chão de mármore. A assassina já perdera o controle uma vez, quando seu primeiro capataz escolhera o dia errado para provocá-la. Ainda se lembrava da sensação de fincar a picareta no estômago dele e do sangue pegajoso em suas mãos e rosto. Selena podia desarmar 2 daqueles guardas em menos de 1 segundo. Será que o capitão se sairia melhor do que os capatazes falecidos? Imaginando os possíveis resultados do confronto, ela sorriu novamente para ele. Não olhe assim para mim, avisou o capitão, e a sua mão voltou à espada. Selena escondeu o sorriso dessa vez. Eles passaram por uma série de portas de madeira que a prisioneira via há alguns minutos. Se quisesse escapar, era só virar à esquerda no próximo corredor e descer 3 lances de escada. A única coisa que aquela tentativa de confundi-la conseguiu fazer foi familiarizá-la ainda melhor com a estrutura do prédio. Que imbecis! "Para onde nós vamos mesmo?" disse ela, com uma doçura, tirando o cabelo do rosto. Quando o capitão não respondeu, Selena trincou os dentes. Os corredores ecoavam alto demais para que Selena conseguisse atacá-los, sem chamar a atenção do prédio inteiro. Além do mais, ela não sabia onde estava a chave das correntes e os 6 guardas que as seguiram seriam um grande empecilho, isso sem falar dos grilhões. Eles entraram em um corredor repleto de candelabros de ferro. Do lado de fora das janelas enfileiradas já era a noite. As tochas brilhavam tanto que mal havia sombras onde se esconder. Selena conseguia escutar os outros escravos no pátio se deslocando em direção ao prédio de madeira onde eles dormiam. Os gemidos de agonia e o retino das correntes eram um coro tão familiar quanto o das monótonas canções de trabalho que eles entoavam o dia todo. O ocasional estalar dos chicotes contribuía para a sinfonia de brutalidade que Adarlan criara para os seus piores criminosos, os seus mais pobres cidadãos e a sua mais recente conquista. Embora alguns prisioneiros fossem pessoas acusadas de tentar praticar magia, não que isso fosse possível, pois há muito a magia desaparecera do reino. Mais e mais rebeldes chegavam a Endover naqueles dias. A maioria era de Eywe, um dos últimos países que ainda combatia o imperialismo de Adarlan. Mas quando Selena se importunava em buscar uma notícia, eles a olhavam com olhos vazios, sem esperança. Ela se arrepiava ao pensar no que eles teriam sofrido nas mãos das tropas de Adarlan. Às vezes, ela se perguntava se não teria sido melhor para eles se tivessem morrido no campo de abate. E se não teria sido melhor para ela também ter morrido na noite em que foi traída e capturada. Mas Selena tinha outras coisas em que pensar enquanto caminhava. Será que ela seria finalmente enforcada? Seu estômago embrulhou. Ela era importante o suficiente para merecer ser executada pelo próprio capitão da Guarda Real. Mas então para que levá-la primeiro para dentro do prédio? Finalmente pararam diante de portas de vidro vermelhas e douradas, tão grossas que Selena não conseguia ver o que havia além. E o capitão Westphal fez um sinal com o queixo para os 2 guardas ao lado das portas, e eles bateram a lança no chão em um comprimento. O capitão apertou dolorosamente o braço da prisioneira e puxou-a mais para perto. Mas os pés de Selena pareciam feitos de chumbo, e ela fez força na direção oposta. "Você prefere ficar nas minas?" perguntou ele, parecendo divertir-se com a ideia. "Talvez se me contassem do que isso tudo se trata, eu não me sentiria tão inclinada a resistir." "Você logo vai saber." As palmas das mãos de Selena estavam úmidas. Sim, ela realmente estava prestes a morrer. A hora finalmente tinha chegado. As portas rangeram ao abrir, revelando um salão do trono imperial. E um candelabro de vidro no formato de um cacho de uvas ocupava a maior parte do teto, refletindo prismas de fogo nas janelas do outro lado dos aposentos. Comparada à aridez do lado de fora das janelas, a opulência ali era como um tapa na cara.
mais uma evidência do lucro que o trabalho de Selena lhes proporcionara. Por aqui, rosnou o capitão da guarda, e finalmente a soltou, empurrando-a com a mão livre. Selena tropeçou e seus pés calejados escorregaram no chão liso. Enquanto ela se endireitava, a prisioneira olhou para trás e viu os outros 6 guardas aparecerem. 14 guardas mais o capitão. O emblema dourado real bordado no peitoral dos uniformes negros. Aqueles eram membros da guarda pessoal da família real. Impiedosos, rápidos como raio, treinados desde pequeno para proteger e matar. E Selena engoliu em seco, nervosa. Desorientada e sentindo-se estranhamente pesada, ela postou-se no salão, e em um trono ornamentado, feito de madeira de sequoia, sentava-se um belo jovem. O coração de Selena parou, enquanto os outros se curvaram em reverência. Estava diante do príncipe herdeiro de Adarlan. Capítulo 2. Vossa Alteza, disse o capitão da guarda, fazendo uma reverência. Ele se endireitou e retirou o capuz, revelando o curto cabelo castanho. A função do capuz certamente fora intimidar Selena, fazer com que ficasse submissa, como um truque assim tão simplório pudesse funcionar com ela. Mesmo irritada, Selena ficou surpresa ao ver o rosto dele pela primeira vez. Ele era tão jovem. O capitão Westphal não era excessivamente bonito, mas era difícil não achar o rosto de traços fortes e os olhos claros, castanhos dourados, atraentes. Ela baixou a cabeça, agora intensamente consciente do quanto ela estava imunda. É ela? Perguntou o príncipe herdeiro de Adarlan, e Selena olhou de um para o outro, enquanto o capitão assentia com a cabeça. Os dois a encararam, esperando que ela se curvasse em uma reverência, e Selena permaneceu ereta. E Kael remexeu-se inquieto. O príncipe lançou um olhar para o capitão e ergueu o queixo um pouco mais alto. Selena não iria se curvar para ele. Se já estava destinada à forca, ela não perderia seus últimos momentos de vida submetendo-se àquela humilhação. Passos firmes atrás de Selena e alguém a agarrou pelo pescoço. Ela só percebeu quando bochechas vermelhas e um bigode ruivo antes de ser jogada no chão gelado de mármore. A dor irradiou pelo seu rosto e pequenos focos de luz salpicaram-lhe a visão. Os braços da prisioneira doíam, pois as mãos estavam atadas, impedindo que ela ajustasse as articulações corretamente. Embora tivesse tentado evitar, lágrimas de dor irromperam em seus olhos. Esta é a forma adequada de cumprimentar o seu futuro rei, disparou um homem de rosto avermelhado para Selena. A assassina rosnou, mostrando os dentes ao se virar para o imbecil ajoelhado. Ele era quase tão grande quanto seu capataz, e se vestia de vermelho e laranja, combinando com o pouco cabelo. Os seus olhos eram cor de obsidiana, eles brilhavam enquanto o homem apertava o pescoço de Selena. Se ela conseguisse mexer o braço direito um pouco, ela poderia desequilibrá-lo e tomar-lhe a espada. Os grilhões pressionavam-lhe o estômago, e a raiva faiscava-lhe, afogueava-lhe o rosto. Depois de um longo momento, o príncipe herdeiro falou. Eu não compreendo que sentido há em forçar alguém a se curvar, quando o propósito do gesto é mostrar lealdade e respeito. Suas palavras demonstraram um profundo tédio. Selena tentou olhar para o príncipe, mas só pôde ver um par de botas de couro negra descansando no chão branco. Está claro que você me respeita, Duque Perrington, mas é um tanto desnecessário se esforçar tanto para obrigar Selena Sardovian a ter a mesma opinião. Nós dois sabemos muito bem que ela não tem apreço pela minha família. Talvez a sua intenção, então, seja humilhá-la. E o príncipe pausou, e Selena poderia jurar que os seus olhos pausaram nela por um breve momento. Mas eu acho que já é o bastante. O príncipe fez outra pausa e então perguntou. Você não tem uma reunião com o tesoureiro de Endovier? Eu não quero que se atrase, principalmente depois de ter vindo aqui só para encontrá-lo.
Compreendendo que havia sido dispensado, o torturador de Celaena grunhiu e soltou a assassina. Celaena deslocou a bochecha do mármore, mas permaneceu deitada, até que ele se levantasse e fosse embora. Se algum dia ela conseguisse escapar, talvez procurasse esse tal Duque Perrington para retribuir a gentileza. Ao se levantar, Celaena franziu a testa, ao perceber a mancha que ela deixou no chão impecável, e ao escutar o tilintar dos grilhões ecoando pelo salão silencioso. Mas ela fora treinada para ser uma assassina desde os 8 anos, quando o rei dos assassinos a encontrou quase morta às margens de um rio congelado e a levou para o seu forte. Depois de tudo que ela passara, nada a humilharia. Muito menos o simples fato de estar apenas suja. Depois de recompor o seu orgulho, ela jogou a longa trança para trás em um dos ombros e levantou sua cabeça. Seus olhos encontraram os olhos do príncipe, Dorian Havilland. Ele sorriu para Celaena. Era um sorriso polido, repleto de charme e cortesã. Sentado confortavelmente no trono, ele apoiava o queixo em uma das mãos. A sua coroa de ouro refletia a luz suave do salão. O emblema dourado da serpente alada real lhe ocupava todo o peito. Um manto vermelho cobria graciosamente o príncipe e o trono. Mas algo em seus impressionantes olhos azuis, da cor das águas dos países do sul, e no contraste que faziam com seus cabelos negros, a deixou sem reação por um instante. Ele era extremamente bonito, e não devia ter mais do que 20 anos. Príncipes não deveriam ser bonitos. Eles são criaturas revoltantes, arrogantes e estúpidas. E Como é injusto que esse membro da realeza seja bonito. Celaena trocou o peso do corpo de um pé para o outro, enquanto o príncipe franzia a testa para ela, avaliando-a. Eu achei que tivesse pedido a você que a limpasse, disse ele ao capitão Westphal, que deu um passo à frente. Celaena esquecera que havia mais gente no salão. Ela olhou para os trapos que usava e para a pele encardida e não conseguiu suprimir uma pontada de vergonha. Que estado mais miserável para a moça que um dia já foi tão bonita. À primeira vista, os olhos de Celaena pareciam azuis acinzentados, talvez até esverdeados, dependendo da cor das roupas que ela usasse. De perto, porém, a ambiguidade de tons era ofuscada pelo anel de ouro que envolvia suas pupilas. Mas eram seus cabelos dourados, que ainda retinham vestígios do antigo esplendor, que chamavam a atenção da maioria das pessoas. Em resumo, Celaena Sardothien fora abençoada com algumas características atraentes, que compensavam a mediocridade dos outros traços. E no início da adolescência, ela já descobrira que, com a ajuda de cosméticos, os traços comuns poderiam facilmente passar por extraordinários. Agora, porém, ela postava-se diante de Dorian Havilland, sentindo-se quase como um rato de esgoto. Celaena sentiu as bochechas queimarem quando o capitão Westphal falou. Eu não queria fazê-lo esperar. O príncipe herdeiro balançou a cabeça quando Chaol estendeu a mão na direção de Celaena. Não se preocupe com o banho agora. Já posso ver que ela tem potencial. O príncipe endireitou a coluna, concentrando-se em Celaena. Eu não acredito que nós tivemos o prazer de nos conhecer formalmente. Mas como você já deve saber, eu sou Dorian Havilland, o príncipe herdeiro de Adarlan. E talvez agora o príncipe herdeiro da maior parte de Erillia. E Celaena ignorou a onda de emoções amargas que ela sentiu ao ouvir aquele nome maldito. E você é Celaena Sardothien, a maior assassina de Adarlan, talvez a maior assassina de toda a Erillia. Ele pareceu perceber que os músculos tensionados de Celaena e levantou as sobrancelhas negras e bem cuidadas. Você parece um pouco jovem demais. E o príncipe apoiou os cotovelos nas coxas antes de continuar. Eu escutei histórias fascinantes sobre você. O que está achando de Endover depois de ter vivido com tanto luxo no Forte da Fenda? Que canalha arrogante, ela pensou. Mais feliz impossível, cantarolou ela, enquanto enfiava as unhas pontiagudas na palma da mão.
Depois de um ano, você parece mais ou menos viva. Eu pergunto-me como isso é possível, quando a expectativa de vida nessas minas é de apenas um mês. Um mistério fascinante, sem dúvida, respondeu ela, piscando maliciosamente e ajustando os guilhões como se fossem luvas de renda. O príncipe herdeiro virou-se para o capitão. Ela tem a língua bem afiada, não é? E não fala como alguém da ralé. Eu realmente espero que não, interrompeu Selena. Vossa Alteza, corrigiu Kayle ríspido. O quê? Perguntou ela. Você deve chamá-lo de Vossa Alteza. Selena lançou-lhe um sorriso zombeteiro e voltou a se concentrar no príncipe. Dorian Havilland, para a surpresa da assassina, gargalhou. Você sabe que agora é uma escrava, não sabe? Será que você não aprendeu nada com a sua sentença? Se os braços de Selena não estivessem atados, ela os teria cruzado. Eu não sei como trabalhar em uma mina pode ensinar qualquer coisa além do modo certo de segurar uma picareta. E você nunca tentou escapar? Um sorriso perverso apareceu lentamente no rosto da assassina. Uma vez. E o príncipe levantou as sobrancelhas e voltou-se para o capitão Westphal. Isso ninguém me contou. E Selena se voltou para trás e viu Kayle lançar ao príncipe um olhar culpado. O capataz-chefe me informou essa tarde que houve apenas um incidente. 3 meses. 4 meses, ela corrigiu. 4 meses, disse Kayle. Depois que Sardotian chegou, ela tentou fugir. Selena aguardou o resto da história, mas o capitão claramente não tinha intenção de continuá-la. Mas essa não é nem a melhor parte. Tem uma melhor parte? Perguntou o príncipe herdeiro com a expressão do rosto entre a perplexidade e o sorriso. E Kayle encarou Selena, furioso antes de começar a falar. É impossível escapar de Endover. O seu pai se certificou de que cada vigia de Endover fosse capaz de acertar um esquilo a 200 passos de distância. Tentar escapar é quase suicídio. Mas você sobreviveu, disse o príncipe para Selena. E o sorriso de Selena desapareceu quando as lembranças do incidente lhe retornaram. Sim. E o que aconteceu? Perguntou Dorian. Os olhos de Selena endureceram, frios como gelo. Eu perdi o controle. É assim que você explica o que você fez? Indagou o capitão Westphal indignado. Ela matou o capataz e mais 23 guardas antes de ser capturada. Ela estava a uma unha da muralha quando os soldados finalmente a nocautearam. E? Disse Dorian. E Selena se irritou. E? Você tem ideia da distância entre as minas e a muralha? E o príncipe a encarou com uma expressão vazia. Ela fechou os olhos e suspirou dramaticamente. São 110 metros desde a minha cela. E eu pedi que alguém me disse. E? Repetiu o príncipe Dorian. Capitão Westphal, até onde os escravos costumam chegar quando eles tentam fugir das minas? Ela perguntou. 1 metro, murmurou ele. Normalmente os guardas de Endover os atingem antes que eles consigam avançar 1 metro. O silêncio do príncipe herdeiro não era a reação que Selena desejava. Você sabia que era suicídio, disse ele finalmente, e a sua expressão estava mais séria. Talvez tivesse sido má ideia mencionar a questão da muralha, pensou ela. Sim, respondeu Selena, mas eles não mataram você. O seu pai ordenou que eles me mantivessem viva o máximo possível para que eu sofresse toda a miséria que Endover tem a oferecer, respondeu Selena, sentindo calafrios que não tinham nada a ver com a temperatura do seu corpo. Eu não tinha intenção alguma de escapar. A pena nos olhos do príncipe fez com que Selena quisesse bater neles. Você carrega muitas cicatrizes? Perguntou o príncipe. E a prisioneira deu de ombros. O príncipe sorriu, tentando amenizar o clima sombrio. Ele desceu do estrado onde o trono se assentava. Vire-se de costas. Deixe-me ver, disse o príncipe herdeiro. Selena franziu a testa, mas obedeceu. Kayle, alerta, se aproximou um passo. Eu não consigo vê-las com tanta sujeira, reclamou o príncipe, inspecionando a pele exposta por entre os rasgos da blusa de Selena.
Ela fez uma careta de raiva e intensificou-a ainda mais quando ele exclamou: "E que fedor terrível! Quando não se tem acesso a um sabonete e uma banheira, é difícil ter um perfume agradável quanto o seu, Vossa Majestade." O príncipe herdeiro estalou a língua e andou lentamente ao redor da assassina, avaliando-a. Cale e o resto dos guardas os observavam com as mãos nas espadas. Como deveriam, em menos de um segundo, Celaena poderia passar os braços algemados por cima da cabeça do príncipe e esmagar a sua traqueia. Valeria a pena tentar só para ver a expressão no rosto de Cale, mas o príncipe continuou, sem perceber o quanto ele estava perigosamente próximo dela. Celaena quase se sentia ofendida por isso. "Pelo que vejo", disse ele, "tem 3 grandes cicatrizes, e talvez algumas menores também. Não tão horríveis quanto eu esperava, mas... Bem, os vestidos irão escondê-las, eu suponho." "Vestidos?" repetiu Celaena, sem entender, tão próxima dele que podia ver cada detalhe do paletó do príncipe e sentir o seu cheiro, não de perfume, mas de cavalos e de ferro, e Dorian sorriu. "Que olhos impressionantes você tem", disse o príncipe. "E como é raivosa." Ele estava perto o suficiente para que ela estrangulasse o príncipe herdeiro de Adarlan, o filho do homem que a sentenciou a uma morte lenta e miserável. O autocontrole de Celaena se equilibrava perigosamente na beira de um abismo. "Eu exijo saber", começou ela, tentando se aproximar, mas o capitão da guarda a puxou para trás com toda a força. "Eu não iria matá-lo, seu idiota." "Cuidado com a língua, antes que eu a jogue de volta nas minas", disse o capitão de olhos castanhos. "Ah, eu não acho que você faria isso." "E por que não?" replicou Cale. Dorian voltou ao trono e se sentou. Os olhos cor de safira brilhavam. Celaena olhou de um homem para o outro e endireitou a coluna. "Porque tem algo que vocês querem de mim. Algo que vocês querem tanto que vieram até aqui pessoalmente. Eu não sou idiota, sabe? Embora eu tenha sido tola o bastante para ser capturada. Eu já entendi que isso é algum assunto sigiloso. Por que mais vocês sairiam da capital e se arriscariam a vir tão longe? Estão me testando para ver se eu estou apta física e mentalmente. Bom, eu sei que ainda não estou louca, apesar de um incidente na muralha possa sugerir. Então eu exijo saber por que vocês estão aqui e que serviço vocês desejam de mim, se é que eu não estou destinada à forca agora." Os homens trocaram olhares e Dorian estralou os dedos. "Bom, eu tenho uma proposta para você." Celaena sentiu um aperto no peito. Nunca, nem nos seus sonhos mais fantasiosos, ela imaginaria que teria a oportunidade de falar com Dorian, em pessoa. Ela poderia matá-lo tão facilmente, arrancar-lhe aquele sorriso do rosto. Poderia destruir o rei como ele a destruiu. Mas talvez a proposta do príncipe herdeiro pudesse proporcionar a sua fuga. Se passasse pela muralha, conseguiria fugir, correr e desaparecer nas montanhas, viver em solidão, na escuridão verde da floresta, com um tapete de folhas de pinho sob seus pés e um cobertor de estrelas sobre sua cabeça. Era realmente possível. Ela só precisava passar pela muralha. E ela já chegou tão perto. "Eu estou disposta a ouvir", disse Celaena. Capítulo 3. Os olhos do príncipe brilharam com fascínio pela ousadia de Celaena e detiveram-se demoradamente no corpo da assassina. Ela podia rasgar o rosto dele com as unhas só por olhá-la daquela forma, mas o fato de o príncipe sequer se incomodar em olhar quando Celaena estava tão imunda, um sorriso se abriu lentamente no rosto dela. O príncipe cruzou as longas pernas. "Deixem-nos", ordenou ele aos guardas. "Cale, você fica onde está." Celaena se aproximou enquanto os guardas saíam ruidosamente e fechavam a porta. Decisão tola, muito tola. Mas o rosto de Cale era indecifrável. Ele não podia realmente acreditar que conseguiria impedi-la agora, caso Celaena tentasse escapar. Ela endireitou a coluna. Que plano era aquele que os deixavam tão irresponsáveis? O príncipe soltou uma gargalhada. "Você não acha arriscado ser tão ousada na minha presença quando a sua liberdade está em jogo?"
De todas as coisas que podia ter dito, isso era o que ela menos esperava. Minha liberdade? O som da palavra a fez imaginar uma terra de pinheiros e neve, de penhascos ensolarados e mares espumantes. Uma terra onde a luz sumia nos recessos e elevações de grama verde. Uma terra que Celaena já esquecera. Sim, a sua liberdade. Eu sugiro então, senhorita Sardotian, que você controle a sua arrogância antes que você acabe voltando para as minas. O príncipe descruzou as pernas. Se bem que talvez a sua atitude seja útil. Eu não vou fingir que o reino do meu pai foi construído com confiança e compreensão, mas você já sabe disso. Celaena fechou as mãos em punhos, enquanto esperava que ele continuasse. O olhar do monarca cruzou com o dela, alerta, como se atestasse. Meu pai enfiou na cabeça que ele precisa de um campeão. Celaena levou um segundo delicioso para entender o que ele queria dizer. Então ela jogou a cabeça para trás e riu. O seu pai quer que eu seja a campeã? O quê? Não me digam que ele deu um jeito de eliminar todas as almas nobres lá fora. Certamente ainda existe um cavalheiro cortês, um senhor de coração determinado e com coragem. Cuidado com o que fala, avisou Chaol, postado ao lado dela. E quanto a você, hein? Disse Celaena, levantando as sobrancelhas para o capitão. Ah, era engraçado demais. Ela, a campeã do rei. Nosso querido rei não acha você bom o suficiente, capitão? O capitão levou a mão até a espada. Fique quieta para escutar a sua majestade, escutar o que ele tem a dizer. Ela se virou de volta para o príncipe. Pois bem. Dorian se recostou no trono. O meu pai precisa de alguém que ajude o império, alguém que o ajude a lidar com pessoas difíceis. Você quer dizer que ele precisa de um lacaio para fazer o trabalho sujo? Se você prefere ser direta, sim, disse o príncipe. O campeão do rei deve silenciar os oponentes. Deixá-los como túmulos, completou ela com doçura. Um sorriso pairou na face de Dorian, mas ele conseguiu se conter. Sim, trabalhar para o rei de Adarlan como uma serva real. Celaena levantou o queixo. Matar em nome dele, ser mais um dente na boca do monstro que já consumira metade de Erillia. E se eu aceitar? Então, depois de 6 anos, ele devolverá sua liberdade. 6 anos! Mas a palavra liberdade, nossa, ecoou na mente de Celaena mais uma vez. Se recusar, disse Dorian antecipando a sua próxima pergunta. Você permanecerá em Endovier. Os olhos cor de safira do príncipe endureceram e Celaena engoliu em seco. Ele não precisou acrescentar. E morrerá aqui. 6 anos fazendo o papel de arma nas mãos de um rei corrupto ou uma vida inteira em Endovier. Porém, advertiu o príncipe, há uma condição. Celaena manteve o rosto neutro enquanto ele brincava com um anel. O cargo não está sendo oferecido a você. Ainda não. O meu pai quer se divertir um pouco antes. Ele está organizando uma competição e convidou 23 integrantes do conselho para que cada um patrocine um candidato a campeão para treinar no castelo de vidro e, por último, competir em um duelo. Se por acaso ganhar, disse ele com um meio sorriso, você será nomeada oficialmente a assassina de Adarlan. Celaena não retribuiu o sorriso. Quem são meus adversários exatamente? Vendo a expressão de Celaena, o sorriso do príncipe desapareceu devagar. Ladrões e assassinos, guerreiros de toda Erillia. Ela abriu a boca para retrucar, mas o príncipe a interrompeu. Se ganhar, se provar que é habilidosa e digna de confiança, meu pai jurou devolver a sua liberdade. E enquanto for a campeã, você receberá um salário bem razoável. Ela mal prestou atenção nas últimas palavras. Uma competição. Contra uns desconhecidos sabe-se lá de onde, e assassinos. Que outros assassinos? Indagou ela. Eu nunca ouvi falar de nenhum. Com certeza ninguém tão famoso quanto você. E, aliás, você não competirá como Celaena Sardotian. Que? Você competirá sobre um nome falso. Eu presumo que não soube o que aconteceu depois do seu julgamento. É difícil para um escravo das minas escutar notícias do mundo lá fora.
Dorian deu uma risada balançando a cabeça. Ninguém sabe que Celaena Sardotian é só uma jovem mulher. Todos achavam que você fosse bem mais velha. O quê? Repetiu Celaena, sentindo seu rosto ficar vermelho. Como isso é possível? Ela deveria estar orgulhosa por ter protegido aquele segredo do resto do mundo, mas... Você manteve uma identidade secreta durante todos os anos em que esteve solta, matando. Depois do julgamento, meu pai achou que seria mais sábio não informar a Aurelia da sua verdadeira identidade. Ele preferiu que as coisas continuassem como estão. Que diriam os nossos inimigos se soubesse que estávamos todos morrendo de medo de uma menininha? Então eu estive trabalhando nesse lugar miserável esse tempo todo por um nome e um título que nem mesmo me pertencem? Quem o povo de Aurelia acha que é realmente a assassina de Adarlan? Eu não sei e pouco me importa. O que eu sei é que você era a melhor e que as pessoas ainda cochicham quando mencionam seu nome. O príncipe encarou Celaena. Se você aceitar lutar para mim, se você for a minha campeã durante os meses da competição, eu garanto que você estará livre depois de 5 anos. Embora ele tentasse esconder, Celaena percebeu a tensão no corpo do príncipe. Ele queria muito que ela concordasse. Ele precisava tanto daquilo que estava disposto a negociar com Celaena. Os olhos da assassina começaram a brilhar. Como assim era a melhor? Você permaneceu em Endover por 1 ano. Quem sabe o que você ainda é capaz de fazer? Ah, eu sou capaz de bastante coisa, pode ter certeza, respondeu ela mexendo nas unhas maltratadas. Celaena tentou não sentir nojo da sujeira acumulada sob elas. Quando foi a última vez que ela teve a oportunidade de limpar as mãos? Veremos, replicou Dorian. Você terá todos os detalhes da competição quando chegarmos ao Forte da Fenda. Essa competição parece desnecessária, apesar da diversão que vocês nobres terão apostando em nós. Por que vocês não me contratam de uma vez? Como eu acabei de dizer, você precisa provar que é digna. Ela pousou uma das mãos no quadril e as correntes tinitaram, ecoando pelo salão. Bem, eu acho que ser a assassina de Adarlan já é a prova mais do que suficiente. Sim, respondeu Chaol, e os olhos cor de bronze brilharam. É a prova de que você não passa de uma criminosa e de que não devemos confiar em você com os negócios secretos do rei assim tão facilmente. Eu juro solenemente... Ah, eu duvido muito que o rei daria valor à palavra de assassina de Adarlan como juramento. Sim, mas eu não vejo por que eu tenho que passar pelo treinamento e pela competição. Quero dizer, eu devo estar um pouco fora de forma, mas... O que mais esperava quando eu tenho de me virar com pedras e picaretas nesse lugar? Celaena lançou um olhar raivoso para Chaol, e Dorian franziu a testa. Então você vai recusar a proposta? É claro que eu vou aceitar a proposta, disse ela bruscamente. Os punhos de Celaena roçaram nos grilhões com tanta força que seus olhos lacrimejaram. Eu serei a sua ridícula campeã, se você concordar em me libertar em 3 anos e não em 5. 4. Muito bem, disse ela. Está fechado. Eu posso estar trocando uma forma de escravidão por outra, mas eu não sou boba. Ela poderia recuperar a liberdade. Liberdade. Celaena sentia o ar frio do mundo livre, a brisa que vinha das montanhas para levá-la embora. Poderia viver bem longe de Forte da Fenda, a capital que um dia foi o seu domínio. Eu espero que esteja certa, replicou Dorian. E espero que a sua reputação corresponda à realidade. Eu prevejo uma vitória e não ficarei satisfeito se você me fizer de tolo. E se eu perder? Os olhos do príncipe perderam o brilho e ele respondeu. Você será mandada de volta para cá, para terminar de cumprir a sua sentença. Os belos devaneios de Celaena se dissolveram como areia entre seus dedos. Então posso muito bem saltar da janela. 1 ano desse lugar já me deixou assim. Imagine o que aconteceria se eu voltasse. Eu morreria no 2º ano. Ela levantou o queixo. A sua oferta parece justa. Justa sim, disse Dorian, e acenou para Chaol. Leve-a para o quarto e limpe-a. Ele a encarou. Partiremos para a Forte da Fenda amanhã de manhã. Não me decepcione, Sardotian. Era besteira, claro.
Quão difícil seria para ela superar os competidores em inteligência e habilidade, e então acabar com todos eles. Selena só não sorriu porque sabia que se o fizesse, aquilo a abriria para um universo de esperanças que há muito tempo fora fechado. Mesmo assim, ela sentiu vontade de pegar o príncipe e sair dançando pelo salão. Tentou pensar em música, tentou pensar em uma canção de comemoração, mas ela só conseguiu se lembrar de um único verso de uma das amargas canções de trabalho em Eyre. Uma canção profunda e lenta como mel, derramando-se de uma jarra. E então, finalmente voltar para casa. Selena nem se deu conta quando o capitão a levou embora, nem reparou enquanto atravessaram corredor atrás de corredor. Sim, ela iria para Forte da Fenda ou para qualquer lugar. Ela até atravessaria os portais de Weird, a caminho do próprio inferno se isso significasse a sua liberdade. Afinal, não é à toa que você é a assassina de Adarlan.